Que a graça de Deus Pai, a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a companhia do nosso amado Espírito Santo esteja conosco. Amém? Vamos falar um pouco sobre a prosperidade do reino de Salomão. Lá em 1 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 20, está escrito: Eram, pois, os de Judá e Israel muitos numerosos, como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros. Afora os veados, as gazelas, os corços e aves cevadas, porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis, além aquém do Eufrates, desde Tiftas até Gaza, e tinha paz por todo o redor. O reino de Salomão ele foi contemplado por Deus com paz. Ele tinha paz com todos os seus inimigos. Dominava sobre todo Israel, tinha paz com todos os seus inimigos. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão, tinha também Salomão 40 mil carros em estrebarias para os seus carros e 12 mil cavaleiros. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e palha para os cavalos e os jinetes para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. Aqui quando fala, forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, no versículo 27, se nós voltarmos ali no capítulo 4 ainda, no versículo 7, está escrito assim: Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel, que forneciam mantimentos ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. Então, cada intendente, 12 intendentes de Salomão, cada um se preocupava em abastecer o reino de Salomão um mês do ano. Versículo 29, vamos dar continuidade. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Remã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Os 3.000 provérbios, isso nós podemos encontrar em Salmos, Eclesiastes, são livros que foram... Salmos tem muitos salmos de Salomão, de Davi e de Salomão, e Eclesiastes é um livro voltado somente para Salomão. E compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, estudou, sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Então vinham reis e enviados dos reis para conhecer a sabedoria de Salomão. Salomão, então, no capítulo 5, ele enviou também Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Irão sempre fora amigo de Davi. Irão, rei de Tiro. Então Salomão enviou mensageiros a Irão, dizendo: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus por causa das guerras com que envolveram os seus inimigos, até o que o Senhor lhe pôs debaixo dos pés. Aqui ele está dizendo, ele está lembrando, está falando para o rei Irão que Deus não permitiu, embora Davi quisesse, e ele construiu o templo, a casa para Deus, Deus não permitiu em função do sangue que estava nas mãos de Davi, muita guerra. Por isso que na época de Salomão, Deus
contemplou ele com paz, para que não houvesse sangue nas mãos de Salomão. E assim então construiu o templo para Deus. Porém a mim, o Senhor meu Deus, tem me dado descanso de todos os lados, não há nem inimigo nem adversidade alguma, pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho que porém em teu lugar no teu trono, esse edificará a casa em meu nome. Dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros. Dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros. Os meus servos estarão com os teus servos, eu te pagarei o salário destes segundo determinares, porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Então Salomão, estava pedindo para o rei Hirão para usar a mão de obra e o talento dos homens dele e mandar material pronto, preparado para Salomão, porque Salomão não tinha como fazer. Ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: bendito seja hoje o Senhor que deu a Davi um filho sábio sobre esse grande povo. Enviou Hirão mensageiros a Salomão, dizendo: ouvi o que mandaste dizer. Farei toda a tua vontade acerca das madeiras do cedro e de ciprestes. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali as desamarrarei, e tu as receberás. Então ele mandaria pelo mar as madeiras. Né? Daí aqui Hirão fala de que forma Salomão pode pagar ele, fazer esse pagamento. Tu também farás a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo esse queria. E Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido. E o fazia de ano em ano. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Hirão e Salomão, e fizeram ambos a aliança. Fizeram ambos entre si a aliança. E aí vem os preparativos para edificar o templo. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentro de todo Israel, e se compõe de 30.000 homens. E os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão dirigia a leva. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que trabalhavam pelas pedras nas montanhas. Afora os chefes oficiais de Salomão em número de 3.300 que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavraram-nas os edificadores de Salomão e os de Hirão e os giblitas e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. E depois nós temos aqui, para quem quiser ler, a partir do capítulo 6, todos os detalhes da construção da casa. Como era forrado, como era feito, a altura, como eram os andares, o tamanho, tudo está escrito na Bíblia, conforme Deus queria. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a essa casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. E aqui continua falando da forma que Salomão fez os santos dos santos, como é que ele preparou os 2 querubins, como é que eram, a ornamentação das paredes, das portas, tudo explicadinho. E aí foi trazido também as dádivas de Davi, coisas que Davi tinha preparado, separado para mandar para o templo quando Salomão fizesse. Aqui no versículo 51 do capítulo 7 diz assim: assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor, então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia dedicado, a prata, o ouro, os utensílios, ele o pôs entre os tesouros da casa do Senhor. E aí Salomão traz para o templo a arca. E Salomão fala ao povo.
Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima com a tenda da congregação. E também os utensílios sagrados que nela havia, os sacerdotes e levitas é que fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reuniram a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Na verdade, por um tempo esteve, né? Hoje a arca, se tem algumas suspeitas que esteja no terreno muçulmano hoje, né? Por isso que os judeus eles ainda não encontraram, que eles não conseguem acessar esse território hoje. E pelo que eu tenho estudado, os judeus eles já estão preparando a construção do terceiro templo. Só que essa construção teria que ser no mesmo local onde eles não conseguem entrar lá. Por isso que até hoje não conseguiram construir o terceiro templo, e eles creem que a arca esteja nos subterrâneos desse local. Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Existe outra informação também na Bíblia que dentro da arca está o cajado de Arão, florescido, e uma porção de maná. Aqui só fala sobre as pedras. Tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então, quando Salomão traz a arca, vem a glória do Senhor sobre o templo. E Salomão fala ao povo. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel enquanto se mantinha toda em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, pelo seu poder, o cumpriu dizendo: desde o dia em que eu tirei de Israel o meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em eu resolver no teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometeu o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E nela constituí um lugar para a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Então aqui Salomão fala ao povo, e traz à memória do povo tudo que Deus havia prometido e que estava cumprindo. E aqui Salomão faz uma oração a Deus, pedindo para que Deus abençoe o povo naquele templo, quando o povo vem orar. E Deus faz uma aliança com Salomão. Sucedeu, pois, que tendo, lá no capítulo 9, sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe
como lhe tinha aparecido em Gibeão, e o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade para fazer segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o nome de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos, os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome e lançarei longe da minha presença. E Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos, e dessa casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com essa terra e essa casa? Responder-lhe-se-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre ele todo esse mal. Então aqui Deus faz promessas de bênção, se houver obediência, e faz promessa de retirar o povo da terra e afastar dele essa casa que foi feita para ele, se houver desobediência. E infelizmente, nós vamos ver mais para frente, não nesse vídeo, mas no próximo, que Salomão, ele, exatamente por causa de mulheres, uma quantidade de mulheres, ele casou com 700 mulheres e 300 concubinas. E assim como Deus havia falado, que ele fala nas leis em Samuel e em Crônicas, e também, se não me engano, em Deuteronômio, que os reis não poderiam casar, e nem os homens de Israel, os filhos de Israel, não poderiam casar com mulheres estrangeiras, em função delas trazerem para eles, para dentro da terra deles, os deuses pagãos. E foi exatamente aí que Salomão se envolveu com os deuses dessas mulheres. E ali Deus, ele não retira todo o reino de Salomão. Ele deixa uma tribo para um dos filhos de Salomão, Jeroboão. E o restante ele entrega para Roboão, que não faz parte da família de Davi. Então, embora Deus tenha deixado claro, embora Salomão fosse um homem sábio, ele pecou dessa forma. E a Bíblia não nos esconde isso. A Bíblia não tenta passar a mão na cabeça e disfarçar nada. Então nós vamos ler sobre isso no próximo vídeo. Aqui lemos sobre a prosperidade de Salomão. Teve uma rainha também que veio visitar a Salomão, a rainha de Sabá. Eu vou ler para vocês ainda nesse vídeo. Tendo a rainha de Sabá ouvindo a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar de seus oficiais, e o serviço de seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. E eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Felizes devem ser, deixa eu ver aqui, felizes os teus homens, felizes esses teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre que te constitui o rei, para executares juízo e justiça,
Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como que a rainha Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão e que de Ofir transportavam ouro traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Dessa madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, e também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Então, tal era a sabedoria de Salomão, que vinham homens de fora para visitá-lo. E todos ficavam admirados. E aí depois nós vamos ver mais para frente o que acontece, o que aconteceu, de que forma Salomão pecou. E o que aconteceu em função desse pecado, que envolvia Israel, né? A promessa de Deus, caso houvesse desobediência, envolvia retirar o povo de Israel da sua terra. Então olha a responsabilidade do rei, a responsabilidade de Salomão. Bom, pessoal, eu fico aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal, para que mais gente possa ouvir essas histórias dos nossos heróis da fé. E eu espero que Deus esteja na casa de cada um, que a provisão de Deus esteja na casa de cada um, que a bênção de Deus entre na casa de cada um, que não falte a provisão, que não falte a saúde, que não falte o trabalho e principalmente que não falte a paz em seu lar. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a cada um. Amém? Até o próximo vídeo.